Boa noite a todos. Vamos esperar alguns poucos minutos para iniciarmos a nossa live na noite. Boa noite, Lenice. Seja bem-vinda. Boa noite, Inês. Janete, boa noite, minha querida. Forte abraço. Dona Maria, muito boa noite. Então, vamos iniciar a nossa live, né, no formato da nossa reunião. Boa noite, Analice. Boa noite, Betânia. No formato da nossa reunião doutrinária, que sempre ocorre aos domingos. E antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece inicial para que a espiritualidade possa assistir o nosso trabalho na noite, né, que tudo possa dar certo, porque também ficamos à mercê da tecnologia, da internet, e nós sabemos que acontece muita imprevisibilidade. Isso aí, mas boa noite, Norma. Grato. Então, que Jesus abençoe a todos nós, que essas rogativas sejam focos de radiação, que possa chegar no lar de cada um de vocês e que possa espargir também por todos aqueles a quem vocês estão ligados por pensamento, por aqueles nesse momento que estão se recuperando em convalescência, os outros que estão nas UTIs, que estão nos hospitais, em tratamento, que as nossas rogativas recaiam sobre todos eles, sobre os nossos familiares, nossos amigos e também aos nossos desafetos desta vida e de outras. Que Deus nos abençoe, que Henrique Salazar possa estar conosco, orientando e abençoando o nosso trabalho na noite de hoje. Então, boa noite, Luiz Cláudio. Nós vamos falar hoje no tema processo desencarnatório. Ele está no livro Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, né? Espírito, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Mas antes de mais nada, eu gostaria de recitar. Eu não sou poeta. Tem amigos até que são poetas e eu acho muito bonito isso, essa sensibilidade para com o que vem, né? Para com a arte do escrever e do recitar. E nesse fabuloso livro, o primeiro livro de Francisco Cândido Xavier, boa noite, amigo Mário, Parnaso de Além Túmulo, nós temos muitas poesias de diversos poetas que aqui viveram na Terra e no plano espiritual, depois de ampliado a sua visão, né, ampliado a visão estreita que tinham quando aqui na Terra, eles começaram a escrever, né, as cartas, as poesias, com um olhar mais para a imortalidade. Inclusive, eu abri ao acaso o livro num processo de sincronicidade, porque isso se chama sincronicidade dentro da psicologia analítica, dentro da física. Nós abrimos, é uma relação causal, não é relação de causa e efeito, é uma relação, como se fala, de coincidência. A sincronicidade é tipo, eu pensei em alguém ligou para mim. Eu pensei em alguém, de repente eu vi essa pessoa no mesmo dia. Eu sonhei com uma coisa, com determinada coisa, e aquela coisa aconteceu. Quando eu abro o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que as pessoas dizem que é o acaso, né, nós estamos executando uma relação de sincronicidade. E Carl Gustav Jung, com
o físico Wolfgang Pauli escreveu um livro muito interessante chamado Sincronicidade. E hoje eu abri esse livro ao acaso, né, para procurar alguma poesia, e justamente caiu em Vida e Morte. E essa poesia é do nosso querido Augusto dos Anjos, que ele tinha uma visão materialista quando encarnado, né? E depois de desencarnar, ao ampliar sua percepção do mundo espiritual, ele viu que a morte não existia, né? Que a morte era só uma passagem. Boa noite, Claudeci. Boa noite, seu Claudivan. E temos aqui uma pequena poesia, né? Diz assim: vida e morte. A morte é como um fato resultante das ações de um fenômeno vulgar, desorganização molecular, fim das forças do plasma agonizante. Mas a vida a si mesma se garante na sua eternidade singular, e em sua transcendência vai buscar a luz do espaço, fúlgida e distante. Vida e morte, fenômenos divinos na ascendência de todos os destinos, do portentoso amor de Deus oriundos. Vida e morte, presente eterno da ânsia, ou condição diversa da substância que manifesta o espírito nos mundos. Isso é muito profundo, né? E quem conhece um pouco da forma como o nosso Augusto dos Anjos escrevia, permanece o mesmo estilo, apenas com a visão espiritualizada. Esse livro é fantástico para aquelas pessoas que gostam, né, da poesia, que se sensibilizam com essa arte, que não é para qualquer um. Essa arte é para os poetas, né? E os poetas, eles têm uma sensibilidade diferente, tem um processo criativo diferente, como os médios, como os sensitivos, como os místicos. Boa noite, dona Ceci. Seu Claudio Van tá aí nos alertando que dona Ceci também está assistindo. E desde já queria homenagear as mães da nossa instituição, as mães que estão assistindo a nossa live. Bem sabemos que Dia das Mães na realidade são todos os dias, né? Agora, escolheu-se no nosso calendário, não sei se é uma questão mercadológica ou na realidade queriam homenagear essa figura tão importante que, se não existisse na Terra, nós aqui não estaríamos. Então, feliz Dia das Mães para todas as mães biológicas, as mães adotivas, as mães que educam os filhos alheios, né? As mães que acalentam os animais que são abandonados, enfim, todas aquelas, pelas mães que choram, né, a solidão da partida dos seus filhos para um plano espiritual. Enfim, que todas as mães sejam contempladas no dia de hoje. As mães também que já desencarnaram, que não deixam de ser mãe, né, continuam com esse sentimento materno de estar olhando pelos filhos que aqui se encontram. Processo desencarnatório, como já falei, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nós gostaríamos até de falar que o espírita ele não é alguém que cultiva a morte, porque as pessoas podem até dizer, esse tema da morte é muito recorrente. O tema da morte é muito recorrente na casa espírita, porque na realidade, quando estamos falando de morte, nós estamos querendo falar sobre vida. A morte é só, como diz no Livro dos Espíritos, na pergunta 68, a morte é só para nós, do ponto de vista biológico, numa linguagem dos espíritos, é o esgotamento dos órgãos.
Mas existe na realidade algo que transcende essa morte, essa decomposição cadavérica. O que vem depois disso? São especulações que o homem faz desde e muito antes da própria história, na pré-história, quando os nossos ancestrais faziam o culto das pedras, que eles pintavam as pedras, que eles colocavam as pedras ao redor das fogueiras, quando eles enterravam juntamente com os seus mortos determinados objetos pintados, ou quando depositavam comidas e objetos de caça junto aos seus antepassados, aos seus ancestrais, muito antes da própria história, porque a gente sabe que existe a pré-história e depois a história, né? Quando uns definem que entramos na história quando o homem começou a dominar a escrita. Então, desde aquela época de eras recuadas, que o homem tem essa preocupação, esse questionamento, e traz mesmo que íncito dentro de si mesmo, né? Como uma lembrança, como um arquétipo, que deve existir uma vida além disso. Porque senão, se a doutrina espírita ela não nos explicasse, não nos provasse, nada, não teria sentido estarmos aqui refletindo sobre essas questões, né? Paulo de Tarso já dizia: morte, cadê o teu aguilhão? Onde está o teu aguilhão? Porque ele tinha essa consciência, né, que essa morte é apenas uma morte temporária fisicamente, do corpo. E nós estamos vivendo um momento em que, pelo menos nessa existência atual, nós não nos lembramos das existências passadas, mas nessa existência presente, nós nunca fomos tão tocados pelo tema da morte como no presente. Por tudo isso que está acontecendo no mundo. Nós não estamos vivendo uma epidemia. É muito mais, é uma pandemia porque envolve o globo. Então, a todos os momentos estão morrendo pessoas no mundo. E morria antes da Covid, sim, mas assim, a todos os momentos, e vamos falar no Brasil, são 3.000 mortes, 2.000, quase 4.000 mortes por dia em decorrência desse processo pandêmico, né? E são pessoas desconhecidas e pessoas muito próximas. Quando dizemos próximas, tem familiares, tem amigos, tem conhecidos da nossa localidade, da nossa comunidade, da nossa cidade. Então, nunca nós fomos tão abordados pela morte como nos dias atuais. E nós precisamos, de certa forma, nesse momento, de ter um alento, de ter uma consolação mesmo, utilizando essa proposta da doutrina espírita, para quem vai ficar aqui, para quem vai continuar a ficar aqui, nós possamos ter força, fé e coragem. Porque nós dizemos isso, Jorge, as pessoas podem dizer, mas o espírita, ele não tem a consciência racional de que a morte não existe, a morte do espírito, sim, tem, mas ainda o processo de desencarnação aqui na nossa terra ainda é muito doloroso. Tenhamos que convir que a morte ainda, esse processo de despedida ainda nos causa dor, porque uma dor, uma angústia, porque a gente se depara com uma pessoa tão querida que muitas vezes desencarna cometido de uma dor, desencarna cometido de um desastre, de um acidente que as pessoas dizem foi fatal, né? E aí foi do destino. Então, de repente nós estamos conversando com uma pessoa aqui e depois de alguns minutos nós estamos vendo uma pessoa, o corpo ali dentro de um envoltório de madeira. Isso ainda nos causa, de certa forma, um certo constrangimento, uma certa dor.
E nós sentimos por isso, somos tocados, somos perpassados por essa dor do outro, por esse sentimento de empatia, de solidariedade, e choramos muitas vezes, porque é natural. E as pessoas dizem, o espírita não chora. Porque o espírita chora, claro, ele é humano. Então é melhor nós chorarmos. Não é um choro de desespero, é um choro de até breve. Vamos passar um tempo sem nos vermos. Porque se a gente reprime muitas vezes esse sentimento, né, que é natural, da tristeza, essa emoção, possivelmente mais lá na frente nós vamos desenvolver talvez um processo depressivo. Então é preciso que possamos refletir sobre isso. E a doutrina espírita, ela traz a consolação nesse momento decisivo da vida de cada um. Então muitos partem e outros ficam com e quem não tem esse conhecimento que nós temos, eles vão carregar algumas dores psicológicas, dores que muitas vezes não se resolvem, não se curam com a medicação, com algo da química, e a saudade vai aumentando. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele começa assim, esse assunto é muito profundo, e o Filomeno também é profundíssimo, né? Quem lê as obras dele, quem estuda, ele tem... Manuel Filomeno de Miranda, ele tem o campo dele de estudo é muito no campo da obsessão e da psicopatologia, dos transtornos mentais em decorrência de processos kármicos e de processos obsessivos. Ele tem toda uma literatura específica sobre isso, para quem quer se aprofundar no campo do estudo das influências dessa questão das obsessões. Filomeno de Miranda é uma boa leitura para isso. E quem quer conhecer também o processo que continua, né? O processo obsessivo também que continua do outro lado da vida, ele nos abre perspectivas e luzes para uma compreensão maior dessa nossa continuidade no post-mortem. Para desvencilhar-se das amarras do organismo físico, veja, para se desprender das amarras, enquanto encarnados, nós estamos meio que amarradinhos, vamos utilizar essa metáfora, amarrados pelos laços perispiríticos. A gente não está solto, né? A gente está amarrado. Existe uma condição que prende o espírito ao corpo, que é esse perispírito. O espírito necessita de adestramento. Veja bem, ele usa a palavra adestramento. A gente escuta muito essa palavra no campo lá quando vai se adestrar os animais, né? Adestramento é a habilidade que se desenvolve desde quando deambulam encarcerado no mecanismo da reencarnação. Nós estamos encarnados aqui, mas existe uma identificação muitas vezes com esse corpo, uma identificação até exagerada, que vai, de certa forma, implicar no nosso processo de desencarnação. Impressões longamente fixadas, quer dizer, nós, quando estamos aqui na Terra, nós alimentamos muitas impressões aqui, preocupações, pensamentos, sentimentos, impressões longamente fixadas e sensações vividas com sofreguidão. Sensações na carne, que a gente vive na carne, a luxúria, né? As pessoas que entram num processo de dependência química, de dependência da alimentação, de dependência, quando falamos de dependência química, dependência das drogas lícitas e não lícitas, vividas com sofreguidão, assinalam profundamente os tecidos sutis do perispírito. Vejam, tudo isso que a gente vive aqui com muita intensidade, seja no bom ou seja numa prática ética ou não ética, tudo isso vai assinalar profundamente os tecidos sutis do perispírito, impondo necessidades e dependência que a morte não logra de imediato interromper. Então, o que ele quer dizer com isso? A nossa vivência, tudo aquilo que nós fazemos,
vai, de certa forma, ser registrado nesse perispírito que falávamos lá no início. É o modelo organizador biológico, um termo que se utiliza muito, né, hoje no campo do estudo do modelo organizador biológico, dentro do campo científico também. André Luiz também vai usar isso. Os cientistas vão usar muito isso, os que estudam, né, esse campo, o MOB, modelo organizador biológico, que está sendo estudado hoje nas universidades, na Europa, sim, né, nas cadeiras de medicina, nas cadeiras de ciência e espiritualidade. Então, essas coisas vão ficando fixadas, essas sensações, esses pensamentos recorrentes que nós alimentamos, eles ficam fixados, né? E essas dependências, elas ficam fixadas. E quando nós desencarnamos, essas fixações, elas não vão cessar de imediato com a morte. Aí você pergunta, como é que é isso, George? Nós não temos mais corpo físico e nós vamos continuar com essas sensações? Sim, porque são sensações, lembranças que ficam impregnadas no nosso perispírito, e nós encontramos os registros através tanto da literatura, que é muito interessante. A literatura nos traz muito, mas a vivência no campo da mediunidade, eu digo, não no meu campo da mediunidade, mas estudando os médios dentro do laboratório da reunião mediúnica, nós escutamos o relato de muitos espíritos que chegam totalmente impregnados das sensações das sensações corpóreas de quando estiveram encarnados aqui na Terra. Então eles chegam muitas vezes com sede, com muita fome, querendo comer muito. Os espíritos chegam lá com a ânsia, com a vontade de comer, com as necessidades ainda no campo da fisiologia sexual, com uma necessidade muito grande de estar fazendo uso das substâncias que faziam aqui, do cigarro, né, do álcool, de outras substâncias que não são permitidas, né, no campo da lei aqui na nossa terra. As drogas, as substâncias ilícitas, como se falam, que são substâncias psicoativas. Então os espíritos partem com essas necessidades ainda, embora não tendo corpo, mas são impressões que ficam fixadas, que levam um certo tempo até então para o espírito tentar se desvencilhar dessas sensações. Quando eles desejam sair desse campo, dessa sintonia, eles aceitam a ajuda, a orientação. Quando não, esses espíritos vão procurar as pessoas que continuam nessa mesma vibração. E aí nós vamos ver os grandes casos clássicos de obsessão. As obsessões, os espíritos em busca, né, de afinidades de encarnados, para que eles possam sentir-se ainda e sentir as sensações de quando estavam aqui na Terra. Da mesma forma que o processo reencarnacionista se alonga, o processo para reencarnar, né, ele leva um tempo, a todo um estudo. Nós estamos falando aqui de uma reencarnação planejada, e também mesmo daquelas reencarnações compulsórias, eles não vêm ao léu, mas existe uma programação no plano espiritual para isso. Da mesma forma que o processo reencarnacionista se alonga desde a concepção até os primeiros momentos da adolescência. Veja, interessante. Para Emmanuel, até então, naquela época, Emmanuel trazia a informação de que a reencarnação, que é o espírito utilizar-se de um novo corpo, é o mergulho na carne, reencarnação. Isso não é um processo da ressurreição, como muitos, é reencarnar, voltar a um corpo. Na década lá de 40, 50, Emmanuel trazia informação
que o processo reencarnatório, ele, na realidade, ele se consolidava aos 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade, esse espírito que ora se encontrava encarnado, ele ainda trazia muitas tendências ainda de uma vida pregressa. Ele ainda estava muito ligado ao plano, ainda ao mundo espiritual. É tanto que nós percebemos, né? As crianças, né? Elas com algumas tendências, algumas aptidões, alguns comportamentos instintivos até os 7 anos, ainda isso são reflexos de uma experiência numa personalidade que viveram numa reencarnação passada. Mas Filomeno de Miranda, ele fala que a concepção, né, ela vai durar até a adolescência. A adolescência é quando Manuel, hoje essa informação, né, para nós, Emmanuel traz, Filomeno de Miranda traz, que esse fechamento, né, desse processo reencarnatório, ele vai fechando na adolescência, quando na realidade vem aquela coisa dos ajustes, né, da formação definitiva da personalidade, da sexualidade. Até os 7 anos nós podemos fazer um paralelo. Freud falava que aos 7 anos existia aí a estruturação da personalidade. Até os 7 anos, a criança estruturava sua personalidade de acordo com a experiência triangular que ele vivia entre pai e mãe. E ele dizia que, lá a psicanálise falava que os ajustes da personalidade, os últimos ajustes aconteceriam lá na adolescência, e a gente faz essa ponte, né, com Emmanuel e com Filomeno de Miranda, aos 7 anos, e a adolescência, que realmente vai fechar essa coisa do processo reencarnatório e também dos ajustes da questão da personalidade de cada um, que todo mundo tem a sua personalidade. Então é um processo reencarnatório, veja, é um processo longo, não é um processo, nasceu, terminou, saiu do ventre da mãe, acabou. Não, o processo continua. Por isso que ele fala que é um processo longo. Ele se alonga desde a concepção até os primeiros momentos da adolescência, num complexo assenhoramento das células que se submetem aos moldes do corpo de plasma biológico. Então, o perispírito vai, quando estamos ainda no ventre da mãe, o perispírito vai moldando os órgãos do corpo. E se existe alguma sequela, seja no campo, no cérebro, seja no fígado, quando o perispírito, isso em decorrência de uma existência passada, a pessoa abusou dos alcoólicos, abusou das drogas, ou suicida, ou algo dessa natureza, então ele lesou a sua estrutura perispirítica no cérebro ou no fígado. Quando esse modelo que está organizando o corpo, né, o corpo físico, esse perispírito, que ele, segundo André Luiz, esse perispírito, ele é plástico, e ele vai diminuindo até ficar do tamanho de um corpo de uma criança. Esse modelo organizador biológico, ou psicossoma, como também diz André Luiz, ele vai modelando os órgãos. E se naquela área do fígado há uma lesão, quando ele modelar o fígado no corpo físico vai vir com a lesão, o cérebro vai vir com a lesão, e aí nos deparamos com pessoas que nascem com complicações, com doenças congênitas, que nascem com microcefalia, que nascem com anencefalia, microcefalia com um cérebro menor do que o normal, anencéfalos sem o cérebro, né? Ou se não, vem com o processo da hidrocefalia, né? com a cabeça maior do que a circunferência normal, com excesso de líquido dentro da cabeça. Então, isso são reflexos das experiências que nós tivemos, e experiências que foram mal sucedidas. No complexo assenhoramento das células que se submetem aos moldes do corpo de plasma biológico. A liberação da clausura, ele quer dizer a liberação da clausura, ele trata aqui o corpo como uma clausura, como se fosse um convento, tá todo mundo lá dentro de um convento fechado só orando, né?
como uma prisão, a liberação da clausura exige um período de adaptação. Exige a realidade de retorno. Então, para reencarnar, existe um processo longo. Para desencarnar também, o processo não é de bolo não, como as pessoas dizem assim, descansa em paz. Nos jazigos, lá está grafado, seja no mármore, seja nas placas, descansa em paz. E é esse o nosso sentimento que nós temos para com os nossos familiares. A gente quer que o descanso em paz não é descansar e dormir. Não é essa concepção evangélica. Nós não temos essa concepção evangélica, né, de morrer, você vai dormir e acordar no juízo. Nosso entendimento de após a morte segue-se o juízo, segundo Paulo, é um entendimento mais amplo, porque é a luz da doutrina espírita, é a luz dos espíritos. Depois da morte segue o juízo, o seu juízo, a sua consciência. Né? Não é Deus que vai te julgar. Deus não. Olha, quando a gente faz uma coisa, Deus está magoado com a gente, nem pense nisso. Uma vez, o nosso irmão, né, disse aqui na casa, você está fazendo isso, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. E as pessoas ficaram chocadas, disseram, como é que Deus não tem nada a ver com isso? Não, Deus nos coloca com livre-arbítrio e com lei no universo. Então, nós fazemos a nossa escolha. Então, nós, nesse processo, quando deixamos o corpo, nós precisamos de um tempo para nos adaptarmos a isso. Exige um período de adaptação à realidade de retorno, dependendo, de certo modo, dos condicionamentos impostos pelos usos das funções. Veja bem, dependendo, de certo modo, dos condicionamentos impostos, desses condicionamentos nossos, que nós nos impomos aqui, pelo uso das funções fisiopsicológicas. São termos bem científicos, são termos, né, da ciência, são termos da medicina, mas que a gente vai estudando e vai compreendendo aos poucos, estudando em conjunto. E vamos recorrendo muitas vezes ao dicionário. Tem palavras, o Filomeno é rebuscado, a Joana de Ângeles é rebuscado, o André Luiz. Então é uma linguagem que nos obriga, e não vou dizer, retirando esse termo, obrigar, não é obrigar, nos convida, melhor dizer, um termo mais suave, nos convida a estudar, a pegar o dicionário e começar. E a gente vai enriquecendo o nosso vocabulário também, enriquecendo o nosso espírito. E eu me lembro que quando comecei a estudar a doutrina espírita, eu vivia com o dicionário de lado. Porque quando estudando a codificação, o livro Céu e Inferno, de cada 10 palavras, 5 palavras para mim eram palavras novas no vocabulário. Eu estava lá sempre consultando, até que a gente vai aprendendo um pouquinho e a gente vai começando muitas vezes a entender a frase sem precisar muitas vezes recorrer ao dicionário, porque a gente entende o sentido da frase. E quando a gente não entende, a gente vai até aquelas pessoas que têm um conhecimento melhor, a gente vai até os espíritos, né? Pergunta, meu irmão, não estou entendendo isso aqui, você poderia nos orientar? Aí o negócio é diferente, né? Porque a visão é ampliada, aí eles vêm com aquela pedagogia, aquela metodologia toda, né? Para não, muitas vezes, para não nos ofender, né? Com todo o carinho, cuidado possível. Eles, olha, é assim. Aí explicam, muitas vezes utilizando metáforas, utilizando exemplos do cotidiano, né? Para que a gente possa compreender. Como Jesus fazia, contando aquelas histórias simples do cotidiano, para que as pessoas pudessem compreender um pouco a boa nova. Impostos pelo uso das funções psicológicas que geram amarras fortes ou diluem-nas na sucessão do tempo, em face do teor vibratório de que se reveste as aspirações vividas ou acalentadas. Então tudo isso vai fazer, toda a nossa vivência vai ser uma condição sine qua non para a nossa readaptação do plano espiritual. Então a gente começa a entender que morrer não é simplesmente deixar o corpo e agora eu tô zen, agora eu tô numa boa,
Agora eu vou descansar em paz. Não é bem assim. Então, a nossa adaptação no plano espiritual, ela depende única e exclusivamente da nossa vivência, de como vivemos aqui na Terra, de como foi a nossa conduta. A ruptura dos vínculos de manutenção do espírito ao corpo é somente um passo inicial. Veja, a ruptura dos vínculos de manutenção do espírito ao corpo. A ruptura dos laços do perispírito. É somente um passo inicial na demorada proposta da desencarnação. Eita, entrou uma coisa aqui. Morte e desencarnação são processos diversos. Para existir a desencarnação é necessário existir a morte, claro. Mas nem toda morte vai propiciar uma desencarnação plena. Eu espero que isso não tenha confundido a cabeça das pessoas. Mas é o que os espíritos nos orientam. Nem todas as pessoas que morrem desencarnam. Desencarnar é o desprendimento total desse corpo, né? A condição de ser senhor das suas faculdades psíquicas e morais, psíquicas e espirituais no plano terrestre, sem estar muito preso, né? Sem estar muito preso às suas sensações, às suas experiências que você teve e alimentou aqui na Terra. Normalmente encharcado de impressões de forte teor material, o espírito se demora mimetizado pelas vibrações a que se ambientou, prosseguindo sob estados de variadas emoções que o aturdem. A casa, dentro do laboratório das reuniões mediúnicas, e isso é muito notório. Por que nós falamos isso? As pessoas podem dizer, mas é só quem fala isso é o livro. O livro chega com relatos. E são relatos, milhares e milhares de relatos. Basta a gente recorrer à literatura de Chico Xavier, os seus mais de 300 livros psicografados, que relata casos de desencarnação de espíritos nas mais diversas condições. Se nós não quisermos ir num processo de muita investigação, nós vamos para o livro Céu e Inferno. Lá os livros Céu e Inferno tem, na sua segunda parte, o Código Divino das Leis Morais, na primeira parte, como é que funciona esse Código Divino, que é um código universal, e na segunda parte tem relato dos espíritos nas diversas condições espirituais, nas diversas condições em que os espíritos se encontram nesse mundo dos espíritos, desde espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas. Então, nós vamos encontrar espíritos de quem viveu na realeza, espíritos de quem viveu na extrema pobreza. Então, diante da evocação desses espíritos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, nós temos os relatos principalmente através do livro do livro do Céu e Inferno, e também na coleção da Revista Espírita também. Tem muitos relatos desses espíritos. Mas aí vamos ficar no livro Céu e Inferno. E aí você pode dizer, mas é só o livro? Não. Nas reuniões mediúnicas, nós nos deparamos com esses espíritos nas diversas condições morais e espirituais. Sejam espíritos felizes, sejam espíritos numa condição de uma espiritualidade que você, às vezes, não tem nem a condição de perceber, de entender. Espíritos de escola que chegam, lógico, sim, mas para um espírito de escola se manifestar no sentido de se assenhorear de um instrumento mediúnico e trazer a sua mensagem, ele precisa de um instrumento sintonizado, de um instrumento que viva dentro de um processo de educação mediúnica sobre a luz da doutrina e a luz do cristianismo.
Então também esses médios que podem receber espíritos elevadíssimos, também recebem espíritos suicidas, também recebem espíritos numa condição infeliz, também recebem espíritos que estão transitando no umbral e aqui na Terra, né? Estão confusos. Então, entendemos que morrer não é uma coisa tão simples. Aliás, morrer é uma coisa simples porque esgota-se as forças orgânicas, mas desencarnar é que é muito mais complexo do que o morrer, porque desencarnar é você se desprender totalmente dessas experiências e estar senhor das suas faculdades espirituais e você perceber que o mundo espiritual, que a vida continua do outro lado de uma outra feição. Então, o processo do desencarne leva tempo, e os espíritos vão falar lá no livro dos espíritos, no livro do céu e inferno também. Alguns espíritos ficam realmente numa condição de torpor, numa condição de semiconsciência, outros ficam dormindo na realidade, né? Ficam dormindo, não na concepção evangélica de esperar o juízo, mas por uma condição, às vezes, de uma necessidade, como se fosse um coma induzido. Vou utilizar esse termo. Os espíritos, às vezes, eles ficam numa condição de um coma induzido, passam um bom tempo dormindo para poder se adaptar e aos poucos eles vão acordando. Isso para os espíritos, e eu vou me incluir nessa condição, espíritos numa condição mediana. Para outros espíritos numa condição espiritual muito elevada, o nosso Samson, que era um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele desencarnou com poucas horas. Ele estava já trazendo informações no campo da psicofonia. Você disse, é possível? É possível sim. Porque ele tinha uma condição espiritual diferente, né, da nossa condição espiritual, da condição da maioria, da média, porque era uma pessoa que já vinha se espiritualizando, uma pessoa que era um trabalhador dentro do movimento espírita, e quando ele desencarnou, a perturbação dele durou tão poucos minutos que não demorou muito para que ele pudesse já estar trazendo uma informação do plano espiritual, né? Então, começamos a entender que há um processo também de desprender-se do corpo. Nós vamos nos desprendendo dessas impressões, nós vamos passando, alguns espíritos passam um bom tempo dormindo, vão acordando aos poucos, vão tomando consciência e olha, e também tem uma coisa no mundo espiritual, tem livre-arbítrio também, viu? Se eles quiserem realmente, se o espírito de fulano, de cicrano, se realmente ele desejar progredir, se ele desejar estudar, avançar no plano espiritual, eu quero trabalhar, eu quero crescer, eu quero me desligar das coisas que eu vivi na Terra, como o André Luiz mesmo, que é uma admiração que eu tenho muito grande por esse espírito, porque ele foi corajoso. Ele passou alguns anos nas regiões umbralinas. Por que ele passou? Pela sua identificação que ele teve aqui na Terra. Uma vida muito materialista, muito sensualista, muito ligada aos sentidos. Nada de uma educação espiritual. Porque há de convir. E nós vivemos um analfabetismo funcional. Tem pessoas que leem um texto, não conseguem interpretar. Tem o analfabetismo emocional também. As pessoas não conseguem gerir as suas emoções, elas são tomadas. Tem o analfabetismo político também, sem querer entrar num tema muito polêmico. E tem o analfabetismo espiritual. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que desencarnam sem nenhuma leitura, sem nenhum conhecimento do que é um mundo espiritual. Eles encarnam
com os mesmos conceitos de vidas passadas e desencarnam ainda alimentando esses conceitos. Quando desenvolve um conceito religioso, às vezes esse conceito é muito impregnado de dogmas seculares, né? De céu, de inferno. Então, desencarnam com essa concepção. E quando chegar lá, vão procurar isso. E muitos espíritos desencarnam, eles não compreendem o processo, né? Não compreendem. Quando se deparam que não estão mais no corpo, alguns, como eu falei, muitos, como o André Luiz, na sua coragem, de eu quero crescer, eu quero trabalhar, e ele foi humilde, né, ao reconhecer que a medicina dele, o conhecimento da terra, não iria servir para atender aqueles espíritos que estavam chegando das regiões umbralinas, nas furnas, né? Então, o que foi proposto para ele trabalhar? Então você vai começar a ajudar a receber, a limpar os dejetos, os miasmas que aqui são deixados por esses espíritos. E ele topou. E ele topou, né? Ele deixou o egoísmo, a vaidade dele. Na Terra eu fui médico bem sucedido aqui. Isso aqui não vai valer de nada aqui, no plano espiritual. Porque eu sou presidente. Vocês se conhecem a história de Getúlio Vargas, quando chegou no plano espiritual? Não adiantou para ele ter sido o presidente, né? O presidente da República aqui do Brasil. Porque eu fui um grande artista aqui na Terra. Calma, aqui ninguém entra no plano espiritual dando carteirada, não. A gente pode até utilizar dando carteirada aqui nas nossas instituições sociais, né? Quando a gente às vezes quer entrar na casa espírita, eu já escutei uma pessoa dizendo: mas eu cheguei lá, não fui tratado tão bem assim, porque a pessoa era do meio do meio da medicina, né? Então tinha uma clínica e tal, e ele queria ter chegado na casa e: meu amigo, como é que você tá? Não sei o que, venha cá, sente na primeira fila aqui, olha, aqui está um profissional, fulano de tal. Ele queria pompa, né? E na realidade, na casa espiritual, medalhas deixem do lado de fora. Pode ser até o presidente da República. Lá vem o presidente da República. Aqui na casa espírita, ele é um trabalhador do Cristo igual a qualquer um, né? Ele pode ser político, pode ser promotor, ele pode ser desembargador, ele pode ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Na casa espírita não tem medalha. E muito menos no plano espiritual. Chegar com médico carteirada. Eu fui fulano de... Peraí, calma. Você assim, dessa forma, nem aqui na colônia você vai entrar. Vocês lembram o caso daquela mulher que trabalhava com os partos, com os abortos? Que ela chegou na porta do nosso lar, ela querendo entrar, e André Luiz, sem entender, né? Sem ainda ter uma visão espiritual ampliada, porque ele ainda estava muito materializado. Então, ele queria deixar a mulher entrar. Lógico que aquela mulher iria entrar em determinado momento, quando a energia espiritual dela estivesse numa condição de uma sintonia ligada ao arrependimento sincero. E aquela mulher nada mais, nada menos era do que ela tinha sido uma grande aborteira aqui na Terra. Ela tinha praticado muitos abortos. As pessoas a procuravam, pagavam. Como existem as clínicas clandestinas, que a gente sabe, as pessoas pagam, vão lá e fazem os processos de aborto ilegal. Que a doutrina espírita é extremamente não a favor. A doutrina espírita só é a favor do aborto quando a criança pode ocasionar risco de vida para a mãe. Aí sim. Os espíritos entendem que é melhor preservar a vida da mãe do que perder duas vidas. Porque a criança vai morrer no processo juntamente com a mãe, vão desencarnar os dois juntos. Mas fora isso, a doutrina espírita não aprova essa questão. E as pessoas podem até dizer lá do movimento feminista mais radical, de algumas pessoas podem até dizer: isso é papo careta. Né? Vocês são caretas. Mas isso é uma outra discussão, que existe um outro embasamento filosófico, ético, moral e científico para a gente chegar e dizer assim o porquê nós não somos a favor do aborto. Então, aquela mulher, ela acometeu vários abortos. Então,
o espírito que estava ao lado de André Luiz, numa visão espiritual, disse: você não está vendo? No seu perispírito existem várias manchas, nódoas escuras, e essas nódoas simbolizavam o número de abortos que ela tinha realizado. Então ela não tinha condição ainda de entrar, mesmo com a carteirada, né? Ah, eu fui doutor, eu fui médico, eu fui isso, eu fui aquilo. Mas não é assim. Então existe um processo, existem aqueles que se revoltam. Ah, eu não queria desencarnar, não chegou meu tempo e quer voltar. Não, quer voltar à terra, quer voltar à casa. E nós vemos lá no filme Nosso Lar, e se a gente lê, entende melhor, né? Aquela jovenzinha que não aceitava a condição do desencarne, que ela tinha deixado o noivo na terra, né? E ela tentou voltar, né, para a terra, e sofreu muito, e depois foi recolhida novamente, porque ela não conseguiu ultrapassar a região umbralina que fica entre essa colônia espiritual, Nosso Lar, e a terra. E muitos espíritos se revoltam, voltam, vêm para suas casas, começam a obsidiar as pessoas, e outros não. E eu fico perguntando, diante dessas milhares e milhões de pessoas que desencarnam, hoje nesse processo de pandemia, quantos deles ainda não compreenderam o processo, quantos deles ainda não aceitaram e quantos deles ainda se encontram num processo de sono? Existem milhares, né? Porque a diversidade dos espíritos, a diversidade das condições espirituais são diversas. Mas, em contrapartida, se nós tivermos uma vida de esforço, de trabalho, de ética, trabalhando, nos educando nessa leitura espiritual que nós falamos, né? Deixando de ser analfabetos espirituais, de não saber de nada do que vai acontecer do plano espiritual. Eu não sei, eu acredito só em Deus, mas eu não sei o que é que vai acontecer, né? Se existir, não sei, se quando eu morrer eu vou ver, né? E outros com as suas concepções seculares. Não, tem um céu, tem um inferno, tem um purgatório, tem um umbral, tal. Mas você vai trabalhando, você vai adquirindo crédito, você vai se desmaterializando, a ponto de que quando você morrer, o seu desencarne vai ser tão natural que logo você está vendo seus entes queridos desencarnados, você está falando com seus anjos, com seus guias, com aqueles espíritos que ficaram do outro lado lhe protegendo, você vai estar sendo bem assistido, logo você vai estar inserido dentro de um trabalho, você vai estar estudando, você vai estar crescendo, para que depois você possa vir até visitar os seus familiares, vir à sua casa, ver seus filhos, ver sua ex-mulher, ver seu ex-marido, ver seus pais, ver seus filhos. Então é um processo, a vida continua. A vida continua do outro lado. Mas que, para isso, para que a gente possa ter um bom desencarne, nós precisamos começar a trabalhar aqui. Filomeno fala assim, que a forma como vivemos aqui na Terra vai ser a forma como iremos morrer. Se tivermos uma vida muito dedicada ao amor, nós teremos um desencarne, uma morte tranquila. Se nós tivermos uma morte, se nós tivermos uma vida muito agitada, muito impregnada de muito materialismo, de muita revolta, tal qual a nossa vida vai ser a nossa morte. E, além do mais, nós temos que entender, porque aqui Joana de Ângeles também fala no livro Dias Gloriosos, que essa condição aqui nossa vai ser importantíssima para ditar como vai ser a nossa próxima reencarnação. Porque se nós levamos uma vida extremamente suicida aqui, nós com certeza iremos ter uma vida, uma outra reencarnação muito mais comprometedora, com muito mais sofrimento, com muitas limitações. E Joana de Ângeles fala
que esses espíritos que reencarnam, que tiveram uma existência passada muito comprometedora, suicídio, né, que foram dependentes químicos, né, que foram pessoas envolvidas com a criminalidade, quando reencarnam, o parto é muito complexo, é muito complicado, a mãe sofre muito no parto, né, é um parto muito doloroso, é uma gestação, melhor dizendo, uma gestação muito complicada, porque o espírito tem a energia perispiritual ainda é muito destoante, ele precisa reorganizar todas as células perispirituais. Né? E então essas crianças muitas vezes nascem com essas deformidades que falávamos lá no início. Anencéfalos, com microcefalia, com problemas teratológicos profundos de monstruosidade, que a gente olha para aquele corpo, a gente se depara muitas vezes como se fosse algo totalmente disforme de uma menção corporal física normal, como se ali tivesse diante de um monstro, de um corpo mais ou menos com a cauda de um animal, como se fosse com o focinho de um animal, com um corpo físico totalmente desestruturado devido ao seu processo delituoso numa vivência passada. Né? Crianças que vêm com comprometimentos neurológicos profundos, crianças que muitas vezes vêm com retardo mental severo, crianças que vêm dentro de um espectro bem estrutural, do espectro do autismo, né? Bem estrutural, um espectro bem complexo, bem difícil, né, de se abordar. Então são essas criaturas. E nós também que chegamos e apresentamos os nossos karmas, também as nossas deficiências, as nossas doenças também são resquícios de vidas passadas. Então, o que nós temos de entender disso? Para a gente desencarnar bem, a gente precisa viver bem aqui. Mas viver bem é como? É viver no mundo sem ser escravo das coisas do mundo. Ah, eu tenho dinheiro, eu tenho riqueza, eu tenho... Ah, beleza, chegou para você, você vai ter que aprender a administrar e também usar isso. Agora, nós não podemos ser escravos dessas coisas, porque tudo isso é passageiro. A nossa vida é hoje física, amanhã pode não ser. Porque nós não temos ciência de quando vamos. E nós não temos controle de nada. Ah, eu tinha controle das coisas. Não, desde quando você teve controle das coisas? Em nenhum momento você teve controle de nada. Só quem sabe das coisas realmente é Deus e os espíritos que estão do outro lado, sabendo quando é que realmente é a nossa data, mais ou menos, de desencarnar. Então, viver no mundo sem ser escravo do mundo, vivendo essa proposta que é a doutrina espírita, que nos ajuda a nos alfabetizar espiritualmente, para que assim a gente possa, no processo, quando chegar a morte, a gente está sereno, não está com medo, e deixa o corpo físico e vai fluindo de uma forma leve, de uma forma tranquila, abrindo os olhos, se deparando com aqueles que nos antecederam, se deparando com os nossos amigos e dizendo, ah, até que enfim deixei o corpo, e sendo bem recebido, e na acústica da alma podendo escutar aquilo que o apóstolo dos gentios falou, venci o bom combate. Nós só temos a agradecer a presença e a paciência de todos vocês, que Deus nos abençoe e que tenhamos uma semana repleta de trabalho, de resignação, de fé, de coragem, para que a gente possa vencer a todo esse processo transicional, tanto aqui no corpo físico, quanto também, se for do outro lado, que a gente possa ter condições também de passar por essa transição planetária, interna e externa. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.